Oi, gente, bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu tô com uma convidada super mega especial, que é a professora Beatriz, do Método Autodidata. Então eu gostaria de convidar ela para se apresentar e contar pra gente um pouquinho da história dela com os idiomas. Olá, pessoal, eu sou a professora Beatriz. Eu tenho um canal no YouTube, também eu sou professora de inglês e francês, mas eu aprendi inglês, francês e espanhol sozinha. Então, eu tenho um canal e também páginas no Instagram onde eu ensino inglês e francês, e no canal eu mostro mais sobre métodos, aplicativos, sites e maneiras de estudar idiomas, né? Motivar as pessoas a estudarem idiomas sozinhas, principalmente sobre esses três. Mas hoje eu também estudo alemão, italiano e eu ainda quero aprender o mandarim, então eu compartilho sobre esses idiomas também lá no meu canal. Você foi morar fora bem nova, se eu não me engano, né? Eu vi essa história lá no Instagram. Então, compartilha com a gente como que você perdeu o medo de falar, como que foi esse processo de adaptação, que você se viu fora do Brasil e tinha que falar só em outro idioma, não tinha jeito e tinha que se comunicar com as pessoas. Sim, então, eu fui a primeira vez para fora do Brasil com 19 anos, mas eu comecei a ensinar inglês com 17. Então, quando eu fui pela primeira vez, eu já falava inglês, eu aprendi no Brasil. Então, foi um pouquinho mais fácil esse processo por conta do idioma, isso já ajudou muito. Mas eu morei depois, eu fui com 19, depois eu voltei, depois fui de novo com 20 para morar em Liverpool. E em Liverpool, o sotaque é um dos mais fortes, assim, é bem carregado. Então, mesmo falando inglês, às vezes tinha alguma palavra ou outra que confundia. Era um pouco difícil, às vezes, assim, mesmo já estando acostumada, tendo escutado bastante online, sempre pega assim um pouco. Mas o inglês foi o que me ajudou muito, porque quando eu visitei a primeira vez com 19, por eu falar inglês, eu comentei, e eu queria morar lá, eu comentei que eu queria morar no hotel onde eu estava me hospedando. E o dono do hotel falou assim: Ah, você fala inglês, você não quer trabalhar aqui na recepção? Então eu consegui um trabalho antes de procurar um trabalho para morar lá. Então, na segunda vez que eu fui morar, eu fui já com um trabalho e foi uma coisa que eu consegui muito aleatoriamente por causa do inglês. E aí, na Aham. época, eu já estudava francês e eu morei com uma menina nesse hotel, depois, quando eu voltei, que era da Guiana Francesa, então, e ela não sabia se comunicar em inglês, então eu pratiquei muito o francês lá na Inglaterra. Então, eu melhorei muito o meu francês quando morava lá. Na verdade, acabei melhorando ainda mais o francês, porque o inglês eu já era professora na época. Então, foi essa a primeira experiência. Depois, eu fui morar em Portugal. E é engraçado, porque a gente pensa assim, Portugal é um país que a gente não precisa falar outro idioma, porque fala o nosso idioma, mas para a maioria dos trabalhos eles exigem que a pessoa fale inglês e francês muitas vezes. Muita gente vai com essa ideia de, eu vou para lá porque eu posso morar fora sem aprender outro idioma e acaba se decepcionando um pouco porque a maioria dos trabalhos pede. Então, os idiomas também ajudaram em Portugal, porque eu consegui trabalho na área e tudo por causa disso. E então você, como professora, o que que você vê que é a maior dificuldade dos alunos na hora de aprender outro idioma e como que você propõe que eles solucionem esse erro, né, na hora de estudar? Acho que o maior erro é não colocar o idioma na rotina. Querer só, ou não só fazer uma aula, um curso, ou tipo, só assistir aquilo e depois esquecer que o idioma existe. Então, a parte mais importante, além de fazer aulas, não precisa ser aula com um professor particular, mas também um curso online, alguma coisa que você está estudando, mas colocar alguma coisa no dia a dia, ver séries, música, ouvir podcast, ler no idioma. Se você não tem aquele idioma na rotina, fica muito mais difícil de conseguir aprender. Acaba sendo muito mais demorado, porque você está tentando estudar uma coisa que você não tem contato. Então, o contato com o idioma é essencial e não é necessário ir para fora. Eu fui para fora depois, mas eu fiz esse começo de ter contato, de aprender o idioma no Brasil. Então, a internet está aí para ajudar e é isso, tentar criar essa rotina de estudos, não ver só uma vez por semana, estuda aquela regra e depois esquece que o idioma existe, não escuta, não pratica. Isso eu acho que é o maior. E o que que você acha que não pode faltar na rotina? Uma coisa que você precisa fazer todo dia que vai te ajudar melhor nesse processo? Duas coisas que eu acho que foram as que mais me ajudaram. Listening, escutar sempre, né? Falo listening, tô mais acostumada com o inglês, mas com os outros idiomas também, escutar o idioma. E alguma maneira de aumentar o vocabulário sem ser lista. Eu não curto muito a ideia de gravar uma lista de palavras soltas. Tentar aprender com frases.
porque as palavras soltas depois a pessoa acaba tendo a dificuldade de montar a frase, porque ela grava solta e depois tem que juntar para montar a frase, acaba sendo mais difícil. Então, algum material que você consiga escutar e tenha frases que vão te ajudar, anote aquelas frases, tente repetir as frases e aprender com elas. Acho que isso é o que mais ajuda. E o que que você acha que você fez que foi essencial, que foi o seu segredo, assim, ó, a chave? Depois que você começou a fazer aquilo ali, você chegou na fluência. Para mim, no inglês, principalmente, que foi o que eu notei, né? Primeiro eu comecei com isso, como eu comentei, escutando e ouvindo. Essa foi a primeira base. Mas o que virou aquela chave para conseguir começar a falar foi tentar criar cenários, criar coisas na minha cabeça em inglês. Então eu criava discussões, criava discursos. Às vezes eu nem falava, né? Legal se você conseguir falar, gravar também é importante, mas assim, tentar formar naquele idioma, criar alguma coisa. Depois de receber muita informação, escutando, lendo, para destravar na hora de falar, foi isso que me ajudou. Tipo, eu sempre estava tentando criar situações, falas, eu pensava assim, eu gosto de tal banda. E se eu conhecer tal banda pessoalmente? O que que eu vou falar para eles? Como é que vai ser essa situação? E é muito legal porque prepara para a vida real. E é muito legal porque muitas dessas situações depois quando você vai para fora ou nem isso, né? Você talvez até no Brasil você vai passar por essas conversas. Então, o negócio da banda, eu gostava muito de uma banda que me incentivou muito a ouvir e aprender inglês. E eu pensava, o que eu vou falar um dia que eu conhecer eles? E a primeira vez que eu falei com nativos de inglês foram com as pessoas dessa banda. Então, então foi legal de eu ter me preparado, pensado nas situações, porque eu consegui me comunicar. Quando chegou a oportunidade, eu já estava pronta. Então, acho que essa preparação é importante. Bem legal isso daí que você falou, porque eu também faço. Eu fico vendo aqueles vídeos de entrevista da Vogue, sabe, com famosas. Fico também fingindo que eu sou uma, que eu tô recebendo perguntas e o que que eu responderia em inglês. E aí, nesse trabalho aí, a gente acaba adquirindo vocabulário, né? É o que falta, né? E vai A gente acaba descobrindo que a gente não sabia falar várias coisas que são bem comuns. E a gente acaba achando, às vezes, não, já tô com um vocabulário bom, já sei de bastante coisa. Aí vai fazer um negócio desse e descobre que, na verdade, não era bem assim, né? E para você, o que que é fluência? Quando você chegou num nível avançado, um C2, quando foi que você percebeu que você já era fluente em inglês? Para mim, influência não é necessariamente o nível, até porque pessoas no nível B2 muitas vezes já são fluentes. É a questão de você conseguir se virar quando você não sabe o que falar. Então, você consegue manter uma conversa sobre diversos assuntos. Se faltar uma palavra, aquilo não vai ser um impedimento para você, porque você vai conseguir explicar de outra maneira e vai conseguir se fazer entendido. E se tiver alguma palavra, alguma coisa que você não entendeu que a pessoa está falando, você consegue perguntar e consegue, com a explicação da pessoa, entender e adquirir aquele vocabulário com contexto. Você não precisa mais tanto procurar o que significa tal coisa, ou entende a maioria das coisas e consegue se comunicar na maioria das situações. Não quer dizer que vai ser perfeito, não quer dizer que você tem vocabulário de tudo, porque a gente não tem nem em português, e não quer dizer que não vai fazer erros de gramática, porque os nativos também fazem erros de gramática. É saber se comunicar e entender na maioria das situações e conseguir reverter a situação se você não lembrar de uma palavra ou não entender uma palavra. Muito obrigada pela participação, por compartilhar aqui Muito com a obrigada gente pelo o seu convite. conhecimento. Gente, eu convido vocês agora a conhecerem o canal dela, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Conheçam também o Instagram dela, eu vou deixar aqui o link na descrição, Muito porque obrigada. ela faz um trabalho maravilhoso e eu gosto muito de assistir os vídeos dela para a gente sempre, né, aprender mais. E foi isso, gente. Muito obrigada por terem assistido também. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e até a próxima. Tchau.